Centro Espírita Allan Kardec. Vamos começar a nos preparar para mais esse momento de fé, esse momento de união, esse momento de acolhimento, um pouco de esclarecimento também. Vamos procurar nos asserenar e para iniciarmos, vamos a uma leitura de uma página edificante do livro Cirurgia Moral. O tema é Vigia o que falas. A tua boca é um canal que obedece cegamente à tua mente. Se as tuas ideias forem negativas, rolarão como pensamentos malfeitores na tua que te é responsável dos teus companheiros. Vejo que conversas com teus irmãos. Presta bem atenção à formação das tuas ideias e disciplina tuas emoções, para que não venhas a cair nas tentações do mal que sempre espreita a coletividade. Vigia constantemente teus pensamentos. Fazer o mesmo com o que falas. Deixa vicejar o amor em teu coração e alimenta esse princípio divino em tua vida. Que a tua paz seja duradoura. Se ainda não tens a consciência exata dos valores dos teus pensamentos e das reações deles sobre os outros, passa a observar de agora em diante, pois a melhor escola é a observação pessoal, sem a crítica, que pode levar ao desespero. A tua palavra é uma semente vicejante. Onde cai, pode germinar com traços do teu compromisso e mais tarde poderá alterar a tua conduta e te forçar a responder por ela, colhendo os frutos do que plantaste. Porém, se ela é educada e instruída, se está amoldada aos ensinamentos de Jesus, é semente mais viva e te ajudará a construir a tua própria felicidade. Deves zelar pelas tuas palavras, mas cuidar também do que ouves dos outros. A influência danosa pode perturbar a nossa conduta. Se já abriste as portas do teu entendimento em busca do aprendizado, não percas a oportunidade de seres útil a ti mesmo, criando condições e enaltecendo o bem no silêncio dos teus próprios sentimentos. Educar-se é analisar a própria vida, selecionar pensamentos, palavras e ações ante os que nos cercam. Esteja sempre atento aos acontecimentos e saberás comportar-te diante de tudo, sem nada menosprezares. Se o teu irmão aparecer frente a ti, envergando a cruz de duras provações, não te deixes influenciar pela viciação dos erros que carrega. Ajuda-o a melhorar a sua conduta, a desfazer-se das ideias desfavoráveis ao bem comum. Precaver-se nestes momentos é manter o que já conquistaste na área do equilíbrio e da paz de consciência. Faz a tua parte, que Deus nunca se esquecerá de ti. Desliga-te do mal e deixa a luz do bem clarear o teu caminho, que por onde passares, estarás sempre ajudando aqueles que transitarem por ali. Confia em Deus e em ti mesmo, desde que estejas seguro dos teus próprios atos. Acautela-te dos impulsos inferiores que por vezes assaltam a tua mente, querendo transformar a tua conduta. Revigora a fé pela oração e cria o hábito de servir aos outros sem exigências, para que a caridade, em teus passos, passe a ser a tua própria vigilância. As nossas palavras podem ser jatos de luz ou impulsos de trevas, sementes do bem ou convites para o desequilíbrio. Depende da educação e da disciplina que já granjeamos na escola da vida. Estamos chamados todos os dias para o autoaperfeiçoamento. Convite este que poderá passar e demorar a voltar. E não podemos afirmar que, no seu regresso, venha com as mesmas branduras do primeiro chamado, sendo comum o retorno acontecer sob a forma da dor. É a guerra interna, recebendo as bombas dos infortúnios e o fogo das provações para nos ensinar o que devemos ouvir e o que nos compete dizer. Então, com essas palavras ainda ecoando em nossa mente, deixa eu pegar o caminho,
lugar certo aqui, ecoando em nossa mente, buscando equilíbrio, para iniciarmos esse momento da exposição, vamos nos unir em fé agora, vamos nos unir em prece, vamos buscar elevar os nossos pensamentos e agradecer a Deus, Pai misericordioso, ao Mestre Jesus, aos mentores espirituais que nos acompanham em todos os momentos. Vamos agradecer por esses momentos de conexão. Vamos agradecer pela paz. Vamos agradecer pela união, pela oportunidade de nos utilizarmos da tecnologia para mantermos estes encontros. Nos momentos em que o Centro Espírita Allan Kardec, por determinação da saúde pública, está fechado para evitar aglomerações, que possamos manter a união, a fé, a paz, a busca pelos melhores ideais. E mais do que isso, o auxílio, o amor, a esperança e a caridade. Que em todos os momentos, ó Pai, Tu estejas conosco, nos iluminando, para que possamos agora e sempre sermos instrumentos de vossa paz. E que assim seja. Então, no dia de hoje, ou melhor, na noite de hoje, e foi dos aflitos. Fazer uma reflexão antes. Na semana passada, na terça-feira da semana passada, quando nós iniciamos essas transmissões remotas, fui eu que falei também. E eu falei, ajuda-te que o céu te ajudará. Isso foi um momento bem interessante, pois foi aquele momento onde nós pudemos refletir um pouco mais e conversar um pouco mais, ainda que remotamente, sobre aqueles momentos em que nós ficamos, meu Deus, o que está acontecendo? Oh, parece que eu fui abandonado, o que houve nesse instante, o que está acontecendo com a minha vida? Por que as coisas não dão certo para mim? E aí nós conversamos que, na verdade, nós fazemos aquilo que precisamos fazer em determinados momentos e não vemos as consequências disso em todos os momentos, física e espiritualmente, em todas as situações. O que acontece? E o que foi dito na semana passada? E eu estou abrindo assim para a gente poder fazer essa conexão com agora. Nós estamos hoje trabalhando para corrigir, para resgatar, para expiar os do passado. Muitas vezes nós erramos ao dizer que esses erros do passado são de vidas passadas. Também são, mas não são apenas desses momentos. São de ontem, muitas vezes de hoje ainda. E nós primeiro, não percebemos essas situações e mais, muitas vezes, com o perdão da palavra que é um pouco agressiva, maldizemos essas situações. De jeito nenhum eu estou dizendo que nós devemos abraçar e agradecer os problemas e dizer, nossa, que maravilha que as coisas estão dando errado. Não é isso. A questão é, enquanto estamos passando pela dor, por mais repetitivo que possa parecer, ela dói. Enquanto passamos pela dor, não podemos perceber, ou custamos a perceber, ou temos dificuldades a perceber, o quanto essa dor está nos elevando. O quanto este caminho está sendo pavimentado para nós. Vamos alterar essa visão. Vamos olhar para trás, e não precisa ser nem espiritualmente, vamos olhar para trás fisicamente, profissionalmente, emocionalmente, e vamos ver, hoje, a pessoa que eu sou hoje, com erros e acertos, é o fruto de tudo que eu fiz ontem. Aquele, por exemplo, que é um gestor no seu trabalho, ele é um gestor porque antes ele foi um aprendiz, um assistente, um analista, um coordenador, e foi errando e aprendendo. Nós, enquanto espíritas, enquanto espíritos, enquanto humanos, somos isso. Independente de crença. Todos nós somos um constante aprendizado, um constante crescimento.
E aí vem o que é que tem de tão ligado com o que nós estamos falando, com o tema de hoje. Repetindo, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. As bem-aventuranças. É estranho, né, a gente falar de bem-aventuranças e eu gostar tanto desse tema num período como nós estamos passando agora. É estranho falar em bem-aventuranças quando há uma polarização tão grande de interesses políticos, de opiniões, de questões de saúde, de questões financeiras, de medo. Mas sim, bem-aventuranças. Sim, bem-aventurados os aflitos, porque precisamos entender melhor isso. Não sou muito de ler durante as exposições, mas vocês vão me permitir, eu vou ler um pedaço do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo que cita Lucas. Vamos lá. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Isso está em Mateus. Bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Sois felizes, vós que chorais agora, pois rireis. Lucas. Mas ai de vós ricos, que tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, pois tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. Lucas também. Se a gente só lê e não procurar contextualizar, isso pode parecer assim, poxa, que bom que estou sofrendo. Não é isso. É entender conceitos. E uma coisa que eu puxo sempre quando a gente faz ou exposições ou orientações de estudo. Coerência. O que é dito no Livro dos Espíritos, na parte primeira do Livro dos Espíritos, quando se fala dos mundos habitados? Nós habitamos um planeta de provas e expiações, onde há o predomínio do mal. E nós estamos habitando neste planeta para expiar nossas falhas e nos provar. Então, eu repito, bem-aventurados os aflitos, porque quem está encarnado neste planeta somos nós, os aflitos. Somos nós que passamos por essas situações que vimos passando em relação, por exemplo, a esse vírus que está assustando economicamente e na parte da saúde. Somos nós que passamos por preocupações que pensamos, e agora o que será? Como será? Somos nós aqueles que choramos e somos consolados. Somos nós aqueles que temos fome e sede de justiça e a receberemos. Mas o que acontece? Nós às vezes somos muito imediatistas e esperamos que essa sede de justiça, essa fome de justiça, esse choro, essa consolação chegue agora. Nós estamos acostumados com o remédio imediato. Os que são mais antigos se lembram da injeção de Bezetacil. Nós queremos chegar no médico e tomar a injeção. É isso que nós queremos a cura. Mas nós não queremos participar do processo de cura. E não percebemos, tem que parar de passar a mão no rosto, desculpem. E não percebemos que o que estamos vivendo, vivenciando, experimentando é justamente o processo de cura. Vamos mudar o nome, o processo de crescimento, o processo de evolução, o processo de regeneração, o processo de expiação, o processo de prova. Jesus já dizia, as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente podem realizar-se na vida futura. Quando é que ele diz isso? Meu reino não é deste mundo. Mas era difícil entender isso. Meu reino não é deste mundo. Imagina, 2000 anos atrás, eles chegaram a falar isso. Há muitas moradas na casa do Pai. Hoje, em 2020, nós ainda questionamos essa colocação
falando, ele está dizendo de seres extraterrestres. Meu reino não é deste mundo, quer dizer que o que nós estamos fazendo aqui... Não. Quando ele comenta, meu reino não é deste mundo, quando ele comenta, há muitas moradas na casa do Pai, quando ele promete a compensação aos aflitos na vida futura, ele está dizendo, persevera. Ou, voltando ao que nós falamos na semana passada, buscai e achareis. Quando a gente junta esses dois temas, o ajuda-te, o céu te ajudará, ou buscai e achareis, com bem-aventurados os aflitos, significa, vamos entender, ou buscar entender essas aflições. Vamos entender que o que nós chamamos de aflições são, na verdade, degraus. Vamos entender, ou vamos apreender, não é apenas aprender, é apreender, ter isso conosco, que esses degraus são necessários para o nosso crescimento. Por que buscamos apoio espiritual? Por que vamos ao centro espírita? Porque alguns vão à igreja, porque alguns vão ao templo. Por que é que buscamos um apoio de fora? Por que é que oramos? Porque precisamos nos complementar. Porque precisamos entender. Porque precisamos aceitar essas bem-aventuranças. De novo, eu corro sempre o risco de me repetir. De ser repetitivo, de ser chato, mas não há outra forma de se dizer. Se nós buscamos apoio evangélico, se nós buscamos apoio espiritual, se nós buscamos apoio em Deus, por que renegamos as oportunidades que Deus nos dá de crescermos? E sem dúvida nenhuma, as aflições são essas oportunidades. Eu volto, como em todas as minhas exposições, eu volto a citar os exemplos que nós fazemos fisicamente. Nós fazemos dieta, nós ficamos sem dormir, nós fazemos cirurgias plásticas, nós furamos o nosso corpo por questões estéticas, porque isso vale a pena. Nós estudamos, nós nos sacrificamos por um salário maior, por um carro melhor, por todas essas situações. Mas então alguém, um espírito superior, um mentor espiritual ou um amigo físico mesmo diz, você já experimentou fazer uma prece? Inegavelmente, você faz assim, aquele meio sorriso. Tá. Mas quando aperta o calo, mesmo que você não faça a prece, você diz, ai meu Deus. Mesmo sem perceber. Mesmo sem perceber a importância, a intensidade e a influência que essas palavras têm. E nós dizemos isso quando estamos aflitos. De novo, o que essa aflição tem de bem-aventurança? É na aflição que nós elevamos o nosso pensamento. As preces mais profundas, as preces mais dignas, as mais fortes, as mais pungentes, para usar uma palavra mais complicada, são aquelas que nós fazemos nos momentos de dor. Vamos ser honestos, vamos ser justos. Quando fazemos as nossas preces do dia a dia, é quase que um roteiro, quase que um modelo. A gente repete palavras, a gente repete pedidos, a gente pede que alguém que a gente ama seja protegido, a gente pede que amanhã a gente tenha um dia melhor do que hoje, assim, agradece por tudo que aconteceu, mas quando está doendo, mais ainda, quando está doendo o que a gente nem sabe que está doendo, quando há aquela angústia, quando há aquele medo, quando há aquela situação do e agora? Nós fazemos uma prece muito, mas muito mais, eu me atrevo a dizer essa palavra, poderosa. E nessa prece não há fórmula nenhuma. Você pode procurar nos últimos capítulos do Evangelho as preces espíritas. Algumas preces já preparadas para quando você não sabe o que dizer.
Mas não é dessas que eu estou falando. Eu estou falando daquela prece que às vezes nós não fazemos nenhuma palavra. Nós nos recolhemos, nos preparamos para dormir, o sono está quase chegando, as aflições estão à nossa volta, nós muitas vezes estamos perdidos sem saber o que fazer e fazemos apenas isso, olha. Nesse momento, onde você não colocou o seu racional, não colocou a sua racionalidade, a sua humanidade, a sua materialidade acima de tudo, quando você simplesmente encheu o peito, limpou a sua mente e suspirou, você, em outras palavras, como nós dizemos no início da transmissão, você elevou o seu pensamento a Deus, você entrou em conexão. Entendeu que todas essas aflições que estavam à nossa volta eram apenas um chamado para dizer assim, onde ele dizia, vem. Eu adoro citar essas passagens mais célebres, mais populares de Jesus, quando ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Isso não significa que eu só vou chegar a Deus se eu for uma pessoa como Jesus. Isso vai ser muito difícil, além de muito demorado, porque eu precisarei de bilhões de reencarnações para isso. Mas ninguém chega ao Pai senão por mim, significa ninguém chega ao Pai senão pelos meus exemplos. E quantas aflições esse homem não passou? Imaginem a aflição ao perceber o tamanho da missão que ele tinha aqui. Imagina a aflição ao perceber que ele tinha que dizer para o apóstolo Pedro, antes do galo cantar, tu me negará 3 vezes. E antes ele tinha dito, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu erguerei minha igreja. Então a aflição dele saber que aquele amigo, aquele irmão de caminhada, iria passar por essa dor, por esse desespero, mas que depois ele ia ter a oportunidade de se redimir como se redimiu. Traz isso para o nosso dia a dia. Quantas vezes nós passamos por situações onde nós dizemos, acabou. Como se diz hoje em dia na gíria, no popular, perdeu. Não vou conseguir. E aí o que acontece? Por causa da aflição, nós crescemos. Vamos continuar aqui. Fica difícil entender a utilidade do sofrimento para ser feliz. Claro, é muito difícil entender a utilidade do sofrimento para ser feliz. Eu diria mais, não é difícil entender a utilidade, é impossível. Porque nós temos essa dificuldade muito grande, nós queremos o fácil. Nós queremos, olha que estranho, nós queremos crescer sem dor. A gente não lembra. Crescer dói, fisicamente. Vocês lembram da dor do crescimento? Quando a gente cresce muito rápido, fica com aquelas estrias aqui nas costas. Espiritualmente é a mesma coisa. Ninguém nasce Joana de Ângeles. Ninguém nasce Divaldo Franco. Ninguém nasce Chico Xavier. Lembram do filme do Chico Xavier? Como foi triste o começo do filme, ele criança ainda, sofrendo com a madrasta, e o espírito da mãe dizia, calma, perdoa. E a madrasta pegava um garfo para ficar furando aquela criança. E a mãe dizia, perdoa, calma. Será que a gente conseguiria? Não, porque a gente quer acordar hoje e ser santo. Ou ser um espírito elevado, ou ter uma conexão com o mentor espiritual. É difícil, porque para isso tem que ter toda uma coerência de vida, que nós ainda não estamos prontos. Por isso passamos pelo que passamos. Por isso levamos sustos. Por isso uns nascem na miséria, outros nascem na riqueza. Por isso uns têm saúde, outros não. Por isso questionamos tanto.
E por isso aprendemos com esses questionamentos, por isso buscamos orientação, por isso buscamos o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o Evangelho, Gênese, Céu e Inferno, as obras de André Luiz. As obras de André Luiz são uma ferramenta fabulosa para o que nós estamos fazendo agora, para o que nós estamos falando agora. Porque as obras de André Luiz fazem um resumo disso tudo. E em todas as obras de André Luiz há um aflito. Que por causa dessas aflições, a partir das aflições que ele enfrenta, ele cresce e mais do que isso ele ensina. O próprio André Luiz. O próprio André Luiz foi uma pessoa que, depois de desencarnado, passou pela aflição de perceber, meu Deus, eu não sabia nada disso. E olhem que missão fabulosa. Ele se imbuiu da oportunidade, da responsabilidade de nos trazer essa orientação. Ou melhor, de nos trazer novamente. Não há nada na literatura espírita que já não fosse senso comum, que nós já não soubéssemos. Eu gosto também de repetir isso. Não há nada na nossa religiosidade que nós não soubéssemos. 10 mandamentos. Precisava um enviado de Deus dizer: não matarás, você não deve roubar, você não deve mentir, você não deve fazer nada daquilo? Precisava que Jesus chegasse para nós e dissesse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Precisava que ele dissesse não fazer ou que ele pregasse não fazer aos outros o que você não gostaria que te fizesse? Precisava que ele dissesse: agora vai e não peque mais para que pior não te aconteça? Precisava, sabe por quê? Porque nós continuamos. Depois que a dor passa, muitas vezes nós esquecemos o quanto ela estava doendo, esquecemos das causas atuais da aflição, fazemos de novo. Nós somos seres que repetimos, nós somos seres de rotina. Só que nós, infelizmente, guardamos demais a nossa rotina fácil. E aí nós cometemos alguns enganos, cometemos alguns erros, buscamos ou puxamos algumas aflições e não percebemos que para que essas causas dessas aflições, essas causas atuais dessas aflições passem, nós temos que mudar. Isso passa pela nossa cabeça o tempo todo. Não se iludam, não pensem que pelo fato de eu estar aqui fazendo essa exposição, eu não tenho esses questionamentos o tempo todo. Eu fico imaginando, eu estou aqui em casa, a minha família toda está aqui em casa. Eles estão me ouvindo. Certamente, em algum momento, fala assim: poxa, ele está falando isso tudo, e naquele dia ele fez isso, aquilo, outro. Lógico, eu penso isso também. Eu penso assim: será que eu estou fazendo isso tudo? E aí eu respondo: um pouco. Bem menos do que eu devia. Mas a gente já começou. Essa que é a caminhada. Gosto muito de repetir isso também. Estamos constantemente evoluindo. Estamos constantemente crescendo. Física e espiritualmente. Não importa o que tenha te acontecido hoje. Você pode ter a impressão de que hoje o seu dia foi difícil. Mas eu te garanto, de todas as suas reencarnações, hoje é o melhor dia. Já falei isso muito. Praticamente em toda exposição que eu faço. Porque isso é algo que eu tento trazer para mim. Sabe quando chega aquele final daquele dia que a gente diz assim: meu Deus, o que aconteceu hoje? É nesses momentos que a gente tem que lembrar. Aconteceu para me elevar. E depois a gente volta para trás e olha, qual foi a causa daquilo? Causas atuais das aflições, não vai haver um mentor espiritual que vai chegar aqui no meu ouvido e vai dizer assim: Pedro, olha só, o resumo do dia de hoje é esse, ó. Você errou fazendo isso, e acertou fazendo isso. Vamos trabalhar. Não é assim. Eu vou perceber onde eu errei porque doeu. E tem uma outra ponta.
muito importante. Eu vou perceber onde eu errei porque doeu em mim e em outras pessoas. Porque nos nossos atos e omissões vão se desenvolvendo. E enquanto eu não trabalhar essas causas atuais dessas aflições, como está no item 4 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, elas vão continuar acontecendo. Algumas vezes a experiência vem um pouco tarde, quando a vida já está perturbada e foi desperdiçada, as forças desgastadas e o mal não tem mais remédio. Então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei hoje, quantas faltas teria evitado? Faria tudo de um outro modo, mas não há mais tempo. Gente, há tempo. Todo o tempo do mundo. Porque nós não sabemos qual é o fim da vida. Muita gente deixa para depois. Muita gente deixa para, e eu vou me repetir mais uma vez, muita gente deixa para quando desencarnar. Curso rápido de Espiritismo. Você reencarna todo dia de manhã quando você acorda. Então, todo dia de manhã, quando a sua alma volta do seu momento de liberdade relativa e se reencontra com você e retoma a sua caminhada, você está no momento de recomeçar. Você está no momento de dizer: meu Deus, quantas faltas teria eu evitado. Evita agora. Nós não vamos conseguir evitar todas. Sinto dizer. Eu gostaria muitíssimo de evitar todas as faltas e muito mais do que isso, apagar, e acreditem, apagar todas as faltas do meu passado. Não vou conseguir. Mas vou conseguir, a partir das minhas faltas do passado, procurar errar um pouco menos agora e viver com menos aflições. E aí sabe o que vai acontecer? Eu vou mudar de aflições. Eu vou passar a ter aflições mais elevadas. A minha aflição não vai ser mais: meu Deus, por que me abandonaste? Aquela brincadeira sem graça que muitos fazemos. A minha aflição vai ser assim: eu preciso me melhorar, eu preciso me elevar, eu preciso ser melhor do que eu para superar essas aflições. Essa é a parte difícil. E por isso, bem-aventurados os aflitos. Porque por causa das aflições, porque aprendemos que eu tenho que me ajudar para o céu me ajudar também, que eu tenho que buscar para achar, trazendo para o popular que Deus ajuda quem cedo madruga, eu tenho que fazer a minha parte. E eu quero mais? Eu quero me elevar? Então, os desafios serão maiores também. Mas as recompensas são fabulosas. O homem não deve se esquecer nunca de que está num mundo inferior ao qual está preso devido às suas imperfeições. A cada contrariedade ou sofrimento da vida, deve dizer de si, para si mesmo, que se estivesse num mundo mais avançado, isso não aconteceria, e que depende dele não retornar a este mundo, trabalhando pela sua melhoria. Vamos parar de falar sobre mundos mais avançados e tal, vamos falar sobre hoje, sobre vida. Eu hoje tenho 48 para 49 anos. E já fiz muita bobagem. Tenho amigos que não me veem há muito tempo e eventualmente, e não convivem comigo há muito tempo, e eventualmente escutam que eu faço essas exposições, ou conversam comigo, ou até veem uma live dessa. Aí vem assim: ah, nossa, o Pedro mudou. Ou então: ó, parabéns, que legal que você está falando. Mas outros ainda dizem assim: ah, pra cima de mim, vai me enganar? Faz parte. Porque não é para eles. Não é para as minhas filhas. Não é para minha esposa. Não é para minha mãe. É para mim. E isso não é egoísmo. A minha evolução é minha responsabilidade. O que eu vou fazer com esta evolução, o que aqueles que convivem comigo, o que vocês vão fazer com o que eu estou passando, aí é responsabilidade de nós todos. Mas eu tenho que trabalhar, como eu li agora, para ir para um lugar melhor. Depende de mim não retornar a este mundo. O que significa não retornar a este mundo? Não reencarnar num planeta de provas e expiações onde há o predomínio do mal. Significa que na próxima reencarnação, depois que eu deixar esse corpo, depois que eu deixar essa terra,
eu reencarnarei já no planeta de regeneração? Não necessariamente, mas que eu terei outras provas, outras expiações e outras aflições, porque eu já terei vencido essas. Olha só, muito interessante também o item 9 desse capítulo 5. Entretanto, não se deve pensar que todos os sofrimentos suportados nesse mundo sejam necessariamente a indicação de uma determinada falta. São, na maioria das vezes, provas escolhidas pelo Espírito para concluir sua purificação e apressar seu progresso. A gente aprende erradamente aquela história assim: estou sofrendo agora porque fui mal no passado. De novo, é piada, é anedota. O pessoal diz assim: porque eu devo ter sido muito mal na minha outra vida, porque eu estou sendo assim, assim, assim. Ou então, quando eu morrer, eu vou sentar ao lado direito de Deus. Não é bem assim. Nós somos o resultado das nossas ações. E às vezes temos merecimento para fazer coisas melhores. Tem aqui assistindo, pelo que eu vejo aqui, muita gente que já estudou comigo. Eu tenho orgulho, é feio dizer isso, né? Espírita dizer orgulho. Fico muito feliz de ver todos eles continuando a estudar e crescendo em evolução espiritual. E eles já me ouviram, cansaram de me ouvir falar sobre o livro Missionários da Luz. Há um pedaço no Missionários da Luz que fala sobre provas escolhidas pelo Espírito. Sobre você entender, enquanto espírito, dificuldades que você vem enfrentando, aflições que você vem enfrentando. E então você escolher uma ferramenta para passar por essa aflição. Um exemplo claro, tem que parar de mexer no rosto. Um exemplo claro dessa escolha, esse merecimento, nesse livro Missionários da Luz, é quando um espírito que vai encarnar como um homem pede para que ele venha com problemas hepáticos, com problemas no fígado, porque ele, nas últimas reencarnações, sofreu com alcoolismo e não conseguiu superar o alcoolismo. Então, se ele, pelo merecimento anterior, teve condições de pedir algo que fosse equilibrar as suas aflições nessa reencarnação, ele pediu não por uma bênção, não por um crescimento, não por uma riqueza. Ele pediu para vir com uma dificuldade, uma doença. Por quê? Porque se o fígado dele está doente, ele não vai conseguir começar a beber. E aí ele não entraria novamente naquela dificuldade que sempre teve. Então, muitas vezes, as aflições que temos são efetivamente motivos para o crescimento. Nós esquecemos delas e devemos esquecer. Paremos imediatamente de procurar os motivos atuais das nossas, os motivos passados das nossas aflições. Tem gente que fica assim: eu queria fazer uma regressão ou uma terapia de vidas passadas, que é um conceito diferente, psicologia, outra coisa. Eu queria entender quem eu fui em outras vidas para encontrar o motivo de hoje eu sofrer assim ou assado. Não precisa. Naquele momento você era outra pessoa. Naquele momento você não tinha nem o entendimento de que aquilo que você fazia estava errado. Então hoje, você saber daquilo vai apenas te deixar com um peso maior. Você deve utilizar esse esquecimento do passado como um motivo de resignação. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Jesus disse isso, indicando ao mesmo tempo a recompensa que espera os que sofrem e a resignação que os faz compreender o porquê do sofrimento como o início da cura. De novo, sofrimento não é algo que a gente deve buscar. Sofrimento, dor vai acontecer, ponto. A dor moral, a dor física, espiritual, isso vai acontecer. Agora, o sofrimento é a gente ficar carregando corrente, arrastando corrente, dizendo: poxa, em 1976, quando eu estava no colégio, eu quebrei a ponta do lápis do amiguinho que me emprestou. Não é isso. Agora, aumenta isso, aumenta esse erro, potencializa ele
10 vezes, 100 vezes, que é isso que a gente faz. Esses erros estão lá. Você não tem que ficar vivendo com eles. Você tem que se resignar com o fato de ter errado e se fortalecer e se preparar através dessas aflições para buscar a sua evolução, a nossa evolução. Então, e aí a gente já está chegando próximo do fim do nosso encontro, essa junção, e é mais legal ainda porque isso não foi planejado, essa junção do que nós falamos na terça-feira passada, ajuda-te que o céu te ajudará, com bem-aventurados os aflitos, é tudo o que aconteceu nessa semana no mundo todo, no nosso estado, na nossa cidade, conosco. Nós precisávamos de uma aflição como a preocupação, seja o motivo qual que for da sua preocupação. Eu não vou entrar em questões políticas, sanitárias ou médicas, porque eu não conheço esses detalhes. O que eu conheço é o seguinte: nos últimos pelo menos 10 a 15 dias, todos nós passamos por diversos pontos. Pânico, medo, alegria, extrema preocupação, tédio, dor, mas principalmente reflexão. Todos, eu ia perguntar quem de nós, mas eu vou me permitir afirmar. Todos nós passamos por momentos nesses últimos dias em que dissemos: e agora? O que vai ser? E amanhã? Quando é que eu vou voltar a trabalhar? Quando é que eu vou poder comprar tal coisa? Quando é que eu vou poder vender tal coisa? Quando é que eu vou produzir? E a minha família? E os meus mantimentos? E o centro espírita? E a igreja? E o hospital? E agora? E aí todos nós fizemos, independente de credo, fizemos: ai meu Deus, e agora? Esse é o momento. Esse, aí a gente volta para o meio da nossa exposição, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Esse é o motivo por qual eu digo que as aflições são degraus. Esse é o momento em que nós paramos, olhamos para trás e dizemos: aprendi, cresci. Então, que nós possamos usar essas situações, esse aprendizado, esses momentos, esse conhecimento, como ferramentas, remédios espirituais, remédios da alma. E que daqui a pouco, quando nós encerrarmos, logo após a nossa prece, nós possamos continuar refletindo: o que foi que eu fiz até agora? O que eu fiz de sem esperar que o mentor espiritual fale. O que eu fiz de certo? O que eu fiz de errado? Aquele balanço que Santo Agostinho faz antes de dormir? Vamos parar de só ler ele nos livros e passar a fazer. Não vamos conseguir fazer como ele, não vamos conseguir fazer todo dia. Começa hoje. O que foi que eu fiz? Quer ver? Começa hoje. O que foi que eu fiz nessa quarentena? O que eu fiz de diferente? O quanto eu reclamei, o quanto eu produzi, o quanto eu mudei, o que eu aprendi, o quanto eu busquei a Deus. Então, amigos, que possamos buscar cada vez mais a Deus. Que hoje, bem-aventurados que somos, temos as aflições para nos lembrar de que há algo acima de nós e que está de mãos estendidas nos buscando. Que possamos então nos elevar, enxergar essas mãos, dar essas mãos, nos auxiliar e crescer. Vamos encerrar agora, fazendo mais uma vez uma prece, e logo após essa prece, vamos nos manter, procurar mais uns instantinhos, manter a elevação de pensamento. Agradecendo então, novamente, ao Pai misericordioso, ao Mestre Jesus e aos mentores espirituais que nos acompanharam nessa caminhada, estiveram conosco nesses poucos minutos, que nos orientaram, influenciaram, intuíram e inspiraram. Por favor, Senhor, que possamos refletir, crescer, mudar, evoluir.
mas principalmente que possamos nunca nos esquecer do caminho, da verdade, da vida, da paz, do amor e da esperança. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Muito obrigado pela companhia de todos vocês e uma boa noite.